Bom dia, pessoal. Beleza? 11h28 aqui de segunda-feira, 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil. Eu estou aqui para trazer para vocês um comentário sobre a nossa reforma administrativa, né, que foi aprovada aqui de Minas. Mas, como de costume, eu não posso deixar algumas considerações, tá bom? Nós estamos vivendo um momento cívico, então eu quero aproveitar esse momento para servir de introdução para o nosso comentário aqui sobre a reforma administrativa, tá bom? É bom lembrar que nós tivemos um evento histórico, que foi em 1822, né, com a proclamação da nossa independência lá para Dom Pedro I, lá no Ipiranga, tá bom? E é bom lembrar que após, né, essa proclamação, não houve uma mudança completa, plena no Brasil, tá? Mas diga-se de passagem, esse pontapé, esse primeiro passo, né, que Dom Pedro deu foi importantíssimo para que nós pudéssemos vir a dar outros passos importantes, tá bom? Então você vê, logo após a proclamação da independência, em 1822, nós tivemos o que poderia ser, né, um protótipo, podemos assim dizer, do Estado Democrático nosso de direito, que foi a primeira Constituição de 1824. Tá? Que culminou na nossa Constituição Cidadã extraordinária, exuberante. Eu sou apaixonado com a nossa Constituição Federal de 88. Então preste bem atenção, nós tivemos, né, alguns fatos históricos que foram imprescindíveis para que pudéssemos hoje estarmos na situação que nós temos. Estar ótimo? Não, mas nós temos coisas para conquistar? Temos, mas os passos precisam ser dados, pessoal. E o primeiro passo foi dado por Pedro I, lá no Ipiranga. Logo depois nós tivemos a Constituição de 1824 e logo depois um ato humanitário histórico, né, da Princesa Isabel, que trouxe para nós a libertação através da Lei Áurea, com muita discussão no Congresso, né, os anais históricos dizem isso, conseguiu a libertação dos nossos escravos do nosso país, né? Então preste atenção, 3 fatos históricos, né, pontuais na história que foram imprescindíveis. Nós temos racismo hoje? Ainda temos, mas aquela libertação foi imprescindível para que os negros, né, os nossos irmãos negros pudessem ter os direitos garantidos. Se não houvesse essa libertação na época, não haveria hoje as conquistas que tivemos. Se não tivesse havido a primeira Constituição em 1824, nós não tínhamos hoje essa belíssima Constituição que nós temos hoje. Se não tivesse o Dom Pedro I, não tivesse dado o primeiro passo para a nossa libertação daquele momento de escravidão que nós vivíamos, não tinha acontecido e nós não estávamos hoje, né, gozando de diversas conquistas. Então, pessoal, o que acontece? Nós precisamos lembrar que todo o fato histórico precisa com um primeiro passo para ser dado. Então, quando me perguntam se eu acredito no Brasil, mesmo após os expurgos das corrupções que nós tivemos lá desde 2005, é bom lembrar que a Lava Jato, né, foi um fato histórico e é uma conquista brasileira, mas tudo começou em 2005 com o Mensalão. Então, do Mensalão de 2005 para cá e 2014 com a Lava Jato, nós tivemos diversos expurgos da corrupção no Brasil. E aí me perguntam, mesmo assim você acredita no Brasil? É lógico que eu acredito. Quando eu olho para o histórico de onde nós saímos e aonde nós estamos, é lógico que eu acredito. Mas é imprescindível que eu e você possamos dar os passos necessários para que o Brasil possa continuar, né, no rumo ao seu destino de ser um país respeitado por todos e de fato de todos. Beleza, pessoal? Então fica aí a nossa gratidão, né, pelo nosso país. A proposta do governo de Minas Gerais, a reforma administrativa, pessoal, isso não é de hoje. É o que eu sempre tenho dito, que nós temos que tomar cuidado com as coisas que estão suscitando ao nosso redor. Desde o ano passado que o governo de Minas quer fazer a reforma administrativa. E aí chegou na situação que chegou e nós não conseguimos parar. Por quê?
Isso já vem sendo uma ideia alimentada e minada desde o ano passado, e eu tenho dito isso diversas vezes. Tomem cuidado com os palanques, né, de oportunismos. Nós temos que tomar cuidado com os nossos direitos, as nossas garantias, elas vêm sendo mitigadas, feridas, né, desde muitos anos atrás, né? E o problema é que por que eles fazem isso de forma mitigada? Para não ser, né, descoberto, né, para que não haja um impacto muito grande, né, pela maioria. Então, colegas, sinceramente, sobre a reforma administrativa, eu tenho que dizer que a culpa é nossa. A culpa não é só do parlamento, a culpa não é só do governo, a culpa é nossa. Nós permitimos que nossos direitos e garantias vêm sendo lesados há muitos anos. E aí você fala assim, policial John, por que você fala isso? Você está me ofendendo, dizer que a culpa é minha, eu não fiz nada. Pessoal, a culpa que eu falo nossa é porque todo o pleito é a mesma coisa. Nós temos, né, a memória, os corruptos do Brasil, e ano após ano a gente consegue elegê-los. Eu não sei como a gente consegue elegê-los. Há muitos anos os nossos direitos estão sendo lesados ou estão sendo omissos e nós não falamos nada, e a gente tem colocado cada vez mais parlamentares lá. Então preste atenção quando eu falo que a culpa é nossa. Por quê? Nós não temos ninguém para ficar de olho quando os nossos direitos e garantias estão sendo minados. Nós não temos ninguém para levantar um alerta. Tome cuidado com isso, isso não é a melhor decisão. Pessoal, decisões do passado refletem hoje. Nós estamos sofrendo hoje porque no passado fomos omissos, nós estamos sofrendo hoje porque no passado não se falou nada, deixou passar deixou passar de liso as coisas que estavam sendo feitas, e nós não barramos lá atrás, nós não barramos os ataques no passado, né, que poderia nos proteger do que nós estamos sofrendo hoje. Então, hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos. Quando eu falo nós, obviamente eu estou dizendo como classe. Eu estou falando como classe, né, institucional, como policiais penais, e eu estou dizendo como cidadãos, como eleitores. A culpa é nossa. Segunda coisa, nós não temos uma representação parlamentar. E aí me estranha, eu vou falar de novo, me estranha ver policiais penais, e eu vou fazer a minha crítica, e eu tenho as minhas razões, e eu tenho a minha liberdade de expressão, obviamente. Eu não vejo razão para policiais penais que deveriam estar buscando, guerreando, buscando garantir os nossos direitos, estão saindo a pleito municipal. Pessoal, sinceramente, não faz não tem nenhuma lógica nisso. Não existe nenhuma lógica nisso, tá bom? Eu não vou aqui ser deselegante em dizer, né, porque eu não conheço o coração de ninguém, mas pelos frutos a gente conhece a árvore. Ao meu ver, o que essas pessoas estão querendo é uma sombrinha nesse sol escaldante de lesões a direitos que nós temos aí. Mas então nós não temos nenhuma representação parlamentar. Nós não temos. E não sejamos inocentes. Eu já tenho dito isso para vocês, tá? Nenhum parlamentar hoje que estão aparentemente do nosso lado quer de fato o nosso bem. Não quer. Preste atenção nos detalhes, pessoal. Eu vou lhe dar só um. Nós não conseguimos sequer amedrontar o parlamento. Nós não conseguimos sequer, né, deixá-los preocupados. Não nos enganemos, pessoal. Nós não temos representante na Assembleia. Nem esses que estão aí, tome cuidado, tá? Olha para o painel de votação, 52 parlamentares votaram a favor da reforma administrativa, sem nenhum questionamento, tá? Então, preste atenção, tome cuidado com essas pessoas que estão levantando como voz aí para nós, elas não nos representam, vocês vão lembrar de mim, tá bom? Terceiro, infelizmente, pessoal, nós não temos representação sindical. Infelizmente, né, nós temos diversas razões para dizer o que nós estamos dizendo. Faz um teste. Faça um teste. Depois desse vídeo, vá no seu Instagram, busca lá a rede social do Sindasp e olha quantos seguidores eles têm. Pessoal, eles não têm 10%. Nós não temos 10% de seguidores da nossa classe. E se você fizer um outro teste, faça um outro teste. Olhe as páginas paralelas. Olha as páginas paralelas.
Nas páginas paralelas você vai ver que as outras páginas têm muito mais seguidores do que a nossa instituição de representação, que deveríamos representar. E eu digo isso, pessoal, não é culpa da atual gestão, tá? Eu não estou fazendo uma análise de como está a atual gestão. Eu estou dizendo que isso, volto a dizer lá na nossa introdução, é culpa do passado. Nós estamos sofrendo, infelizmente, eu defendo essa tese, que são reflexos da omissão de muitos anos, tá? Não é da atual gestão. Por isso que a gente precisa urgentemente parar de fazer as coisas do mesmo jeito. Se nós continuarmos a fazer as coisas do mesmo jeito, nós vamos continuar a colher as coisas do mesmo jeito, tá? Nós vamos ter os mesmos resultados. Quarto, nós não temos apoio dos nossos próprios colegas, que exercem funções gratificadas. Vou falar isso até cansar, não entra na minha cabeça, eu fico triste, eu fico contrariado quando eu vejo servidores, né, que se submetem a situações temporárias, estão felizes com a situação que é temporária. Pessoal, a carreira é para sempre, meu colega. Preste atenção no que eu vou te falar. A carreira é para sempre, tá? Não se você que está com função gratificada e não está nem aí para a carreira, você que está recebendo um bom salário, porque é um bom salário que recebemos, e não está nem aí para a carreira, você que gosta de ostentar a farda, gosta de ostentar imagens nas redes sociais, mas não está nem aí para a carreira, deixa eu te dizer uma coisa, se a nossa carreira não te identifica, eu queria te pedir um favor, procure outra carreira. Tem carreiras que aparecem mais na televisão, tem carreiras que ganham muito mais do que nós ganhamos, tem carreiras com muito mais expressões, tá? E você se daria talvez um ótimo servidor lá do que ficar aqui nos atrapalhando, tá? Manchando, impedindo nós de crescermos. E aqui eu vou fazer um paralelo, né, com um texto bíblico em que Jesus ele adverte os escribas e fariseus quando eles eram chamados de hipócritas. Por quê? Jesus falou assim, ó, vocês não entram no reino dos céus, Jesus falando para os escribas e fariseus, os mestres da época, vocês não entram no céu e ainda impedem quem quer entrar. É assim, essa parcela de servidores que não está nem aí para a nossa carreira, não querem o crescimento da carreira e ainda impedem que a gente cresça. Pessoal, não faça isso, deixa a gente crescer, deixa a gente viver apaixonado por essa farda que a gente gosta. Você não gosta? Não tem problema, né? Pega o banquinho e sai de fininho, mas não nos atrapalhe. Beleza, pessoal? Essa aí é mais uma consideração que eu faço sobre a nossa reforma administrativa. Um feliz feriado para você e um ótimo 7 de setembro para nós. Um abraço.